Agora nós vamos dar início à edição de hoje, Marquinhos, com o nosso colunista, Padre Adalton. Padre Adalton, que está um pouco distante aqui de no nós. celular. Tá no celular. Saiu aqui a internet. Alô? Oi, Padre, estamos ouvindo o senhor. Tudo ok? Tá ouvindo? Então tá bom. Tá dando pra ver também? Também tá dando pra ver. Também tá dando pra ver. Saiu a internet aqui da casa, eu tô no celular agora. Então vamos pelo celular mesmo. Vamos pelo celular. Tudo bem por aí? Tudo Maravilha. bem, graças a Deus. Tudo em ordem por aí? Tudo bem? Contente com a vitória do nosso São Paulo, pelo menos, né? O São Paulo aí parece que resolveu ganhar uma, pelo menos, né? Vamos ver o que dá. E o Marquinhos... Mas hoje vamos falar de um assunto que está ligado a essas coisas também, Ah, que é a questão do fanatismo. Então vamos falar sobre o fanatismo. Uma palavra que... Fanatismo. É uma palavra que tem entrado muito em moda esses últimos tempos. Há um tempo atrás a gente falava em fanatismo falando muito na perspectiva religiosa ou de algum ídolo, mas hoje em dia nós estamos enfrentando aqui no Brasil uma situação muito séria do chamado fanatismo político, né? Fanático, o que é? Se refere a uma paixão normalmente irracional, desenfreada, em função de algo, ou de alguém, ou de alguma ideia. E normalmente o fanatismo é um estado mental caracterizado por uma adesão tenaz, prolongada, em alguma coisa, da qual muitas vezes nós até perdemos a razão. A confiança ou a adesão àquele projeto acaba sendo muitas vezes uma forma, como é que eu poderia dizer, né? Irracional de se defender ou de se propor algumas coisas. E nós estamos vivendo e sentindo isso com muita tranquilidade nesses dias, em função desta problemática política que nós estamos passando no Brasil e desta realidade que nós estamos aqui enfrentando. Então, o que eu gostaria de dizer, né? Quando nós acreditamos de maneira absoluta, incondicional, em alguma questão, muitas vezes nós perdemos a capacidade do diálogo, do enfrentamento, do confrontamento com outras possibilidades, porque normalmente nós nos fechamos diante do outro sem querer compreender ou sem querer dar razões. E nem sempre uma ideia que nós abraçamos é a única verdadeira, incondicional de tudo, né? Como é que é um fanático? Para a gente entender melhor, o fanático é aquele que, aderindo a uma ideia, se fecha a todas as outras possibilidades, não permite que o outro veja, não permite um outro ponto de vista e, normalmente, acredita apenas naquilo que seja favorável à sua dimensão ou aquilo que ele se propôs a acreditar. Então, normalmente, uma pessoa fanática, ele tem uma perspectiva, eu diria, psicológica, que é muito séria, porque, primeiro, ele se fixa apenas na autoimagem combativa. Todos os que não pensam como eu são meus inimigos e não podem ser, de forma alguma, aceitos. Ele tem um comportamento que é do tipo desconfiado e explosivo. Ele não aceita nenhuma outra pessoa que possa dialogar. Para ele, existem dois lados. Ou o lado dele, e fora do lado dele, todos os outros são inimigos. Nenhuma ideia pode vir de outro, nenhuma possibilidade pode vir de outro. Ele tem um comportamento, normalmente, que vai da submissão à autopunição. Então, o que ele pensa? O que é isso? Ele é totalmente submisso e é capaz de qualquer coisa para poder defender a sua ideia. E, nesse sentido, quando ele não consegue fazer isso, ele tem uma facilidade muito grande de se tornar vítima. Então, todo mundo que não concorda com ele ou não propõe a ideia dele é contrário e ele vê aquilo, se ele não consegue impor a sua ideia, ele acha que ele se tornou vítima, porque ele é incompreendido, porque ninguém o aceita, ele não olha para esse mecanismo onde ele começa a não aceitar o outro. E, normalmente, toda pessoa que é fanática,
ela traz consigo uma ideia extremamente fragilizada. Ou seja, ao não permitir o contraditório, ela mostra não haver argumentação. Então, mesmo que esteja a seus olhos uma realidade, ela não é capaz de forma alguma de compreendê-la. Porque se aquela realidade não é o que ele pensa, é falsa, não serve, ou coisas desse tipo. Nós vemos isso hoje, até na imprensa militante hoje, quando eles fazem aqueles quadros fake ou fato, né, isso é muito claro. Eles não analisam fakes que sejam do seu lado ideológico. Só tem fake do lado oposto. Você vê no Supremo Tribunal Federal, só é fake o que é contrário à ideia daqueles que governam, que estão no poder para julgar. Os outros não tem problema. Então eu posso, se eu falar um fato acerca de uma pessoa, isso tem que ser tirado do ar porque isso não serve. Agora, se eu falar uma interpretação do outro, isso eu posso falar normalmente. Então o Supremo Tribunal está fazendo muito disso. Né? Então são os chamados mecanismos de defesa que ele desenvolve. Ele não aceita o outro, ele não permite que o outro se manifeste, ele usa de toda forma de poder para calar o outro, para impedir que o outro se manifeste e abre espaço para que as suas ideologias estejam presentes. Dentro da sociedade nós tivemos muitos modelos. A primeira forma de fanatismo que nós tivemos durante muito tempo é o religioso, seja pela cristandade na Idade Média, seja pelos muçulmanos, seja pelos judeus. Tivemos aí, inclusive, a perseguição aos judeus, que é uma forma de combate a essa forma de um fanatismo religioso, de uma crença religiosa ultrapessoal. No mundo da política, quando nós tivemos a intentona comunista, né, e Karl Marx foi um grande proselitista desta postura, todo mundo que não aceita a minha postura não serve para mim. Então, a ideia marxista é bem nesse sentido excludente. Só vale o seu princípio, só vale a sua ideologia, ele não consegue enxergar seus erros, não avalia suas situações, ele vê tudo como perfeito, um mar de rosas daquilo que ele propõe e não é capaz de aceitar o outro. No campo do esporte, nós temos várias questões que mostram esta realidade do fanatismo. Mas hoje me preocupa um pouco isso. O ambiente da política, que deveria ser um ambiente aberto para discussão de ideias, discussão de projetos, de programas políticos, ela acaba se tornando um espaço negativo. E ao se tornar um espaço negativo, se fecha a ideologia política e você fica, então, dentro desta proposta. Num primeiro momento, eu defendo com unhas e dentes a minha posição e sou contrário a todos os outros. Num segundo momento, o que eu faço? Eu passo a apoiar aquele que seria o meu maior inimigo declarado. E daí vem a confusão política que nós assistimos nesses últimos tempos. Então, eu queria hoje contribuir um pouco com isso, na ideia de pedir, né, que a gente deixasse de lado as teorias fanáticas do fanatismo e pudéssemos estar assumindo uma proposta verdadeira de construir uma sociedade do diálogo, construir uma sociedade onde a justiça possa ser verdadeira e onde as práticas da lei sejam verdadeiramente uma defesa desta consciência democrática de direito que é a marca registrada desse país. É isso que eu queria colaborar na manhã desta segunda-feira. Muito obrigado, Padre Adalto, pela sua participação. Uma ótima semana. Para vocês também. Segunda-feira que vem eu vou estar aí no estúdio, se Deus quiser. Hoje eu não estou aí, nós estamos saindo. Estou indo para Itaici, onde vamos ter o Retiro dos Padres. Então eu vou estar lá em Itaici, participando do retiro e retorno na quinta-feira. Então, com isso, não deu para passar aí por Capivari. Mas segunda-feira que vem eu estou aí pessoalmente, tá bom? Até segunda, então, Padre. Um abraço. Valeu. Até segunda, um abraço. Ô, Marquinhos, você tá quietinho hoje por quê? Eu tô ilhado aqui, meu computador tá meio banhado. Não tá ajudando ele hoje. Eu tô tentando resolver. Então tá bom.
Nos deixa na mão, né, padre, essas tecnologias aí, quando não querem funcionar. Você viu aqui, não foi pelo computador, teve que ir pelo celular, mas tudo bem. Tá bom? Um abraço para vocês. Boa semana, até mais. Tchau, tchau.